Muita gente talvez já tenha lido o próprio texto das diretrizes. E quem leu, quem parou um pouco ali para refletir sobre as coisas, talvez olhando o resumo, sempre vai ter aquele sentimento, falta alguma coisa. Porque o resumo realmente ele nunca é uma cópia do próprio texto, mas como uma espécie de mapa para a gente identificar alguns pontos que talvez sejam mais importantes, dependendo de uma perspectiva ou outra, mas ele ajuda a gente a situar uma ideia comum. Em relação ao que vocês têm aí, o primeiro capítulo, a grande direção, a grande observação que a gente faz é sobre o contexto da evangelização. Então, em que momento nós estamos vivendo, com quais pessoas nós estamos convivendo, e é a partir desse contexto que a gente deve exercer a missão, a nossa identidade de evangelizadores. Se a gente não compreende em qual contexto a gente vive, com quem a gente dialoga, a gente corre o risco de transferir responsabilidades. Por exemplo, quando a gente diz, os jovens de hoje não fazem mais compromisso, não querem se envolver com nada. Não é verdadeiro. Eles têm seus compromissos e se envolvem com muitas coisas. Quer ver só a título de curiosidade? Alguém aqui joga o negócio lá do Cartola, de time? Quem joga Cartola? Levanta a mão. Então, olhando os jovens de hoje, estão tendo vários tipos de compromisso. E perdem a paz quando não atualizam, quando, faz parte. Então, é bom a gente entender que o ser humano sempre funciona da mesma maneira. A nossa natureza humana é sempre constante. Agora, de tempos em tempos, as nossas preocupações, elas vão tendo alguma mudança de eixo. Olhando aí a abertura do primeiro capítulo sobre o anúncio do Evangelho de Jesus, então a gente começa com essa pergunta. Não se preocupem que eu não vou ler a parte toda, eu só vou pegar 3 pontos aí que interessam mais. Joia. Em qual contexto evangelizamos? Vocês viram que já naquele destaque que o padre Reginaldo colocou, e no próprio objetivo das diretrizes aparece, nós evangelizamos em um contexto urbano. O que a gente chama de contexto urbano, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. E o que fica constatado? Seja alguém que mora numa cidade grande, São Paulo, Mogi das Cruzes, seja o que for, ou uma cidadezinha lá escondida do interior de São Paulo ou qualquer outra região do Brasil. Por exemplo, alguém já ouviu falar em Mirante do Paranapanema? É maravilha, cidade dos meus pais, né? Lá no Pontal do Paranapanema, também é um contexto urbano. Ainda que tenha tanto pasto, tanto verde, tanta coisa, mas a mentalidade é urbana graças aos meios de comunicação. Então, nós evangelizamos em um contexto urbano, presente na cidade, presente no campo, onde a presença de Deus possibilita a coexistência fraterna. Destaca-se a importância das culturas. A gente pode falar de cultura brasileira, e aí a gente coloca no singular. Mas quando a gente observa bem, a cultura brasileira é um conjunto de culturas. A cultura, ela representa, por exemplo, uma espécie de segmento de uma parte da sociedade. Eu posso falar de uma cultura jovem, eu posso falar de uma cultura mais adulta, como é que os adultos pensam, como é que os jovens pensam. Eu posso falar de uma cultura que às vezes é um pouco mais rural, mas posso falar de uma cultura que é mais tecnológica. Então a palavra cultura, ainda que a gente costume usar no singular, a gente deve aprender a identificar nessa grande cultura alguns traços bastante particulares. Porque a cultura é o modo como a gente enxerga as coisas, é a maneira como a gente recebe as informações. Ela funciona como que um filtro. Se eu não conheço o tamanho dessa peneira, desse filtro,
eu vou ter um pouco de dificuldade à medida que eu quero também usá-lo. Destaca-se a importância das culturas e o empenho da igreja em discernir nas culturas seus valores e contravalores. Todas as expressões da vida comum, então a maneira como a gente organiza os nossos grupos, não só pensando no grupo de igreja, mas grupo de amigos, família, em tudo tem a presença de valores, que são coisas que a gente vai entender que são importantes. Às vezes tem também os seus contravalores, que precisam ser superados, ser corrigidos. Na sequência, que a gente já vai pular uma parte aí, quando fala de fidelidade a Jesus Cristo, missionário do Pai, o destaque é sempre esse: a partir da fé, da adesão a Jesus, a gente se identifica com a sua vida, com o seu projeto. A igreja, ela não é missionária porque faz atividades missionárias. A igreja, ela é missionária porque está unida a Cristo, missionário do Pai. Então, a missão da igreja, ela não é alguma coisa como uma atividade. Uma atividade, ela tem tempo para começar e terminar. A assembleia começou às 8h30, vai terminar às 16. Você vai ter qualquer outra atividade, ela tem tempo. A identidade, ela nos acompanha. Eu posso ter algum momento em que eu faço uma atividade diferente, mas a missão, ela é aquilo que a gente chamaria de essência da igreja, a sua natureza, a sua identidade mais profunda. Onde a igreja ela está presente, ela faz ressoar o anúncio do Evangelho de Jesus e, ao mesmo tempo, envolve as pessoas na sua comunhão. Isso é missão. Aparece aí uma dificuldade dos nossos tempos, que o Papa Francisco ele tem chamado bastante atenção, que é quando a gente pensa demais a ação de Deus, ou como? Dependendo apenas do nosso pensamento, ou dependendo apenas da nossa vontade. Ele usa aí a ideia do neognosticismo, ou gnosticismo, e o neopelagianismo. São duas tentações. A gente achar, por exemplo, que tudo depende do quanto as pessoas entendem. E a gente vai ver que tem coisa que a gente entende, e ainda entendendo a gente não vai aderir. Ou o contrário, como se tudo dependesse apenas da vontade. Quantas coisas a gente gostaria que fossem diferentes, até mesmo em nós, mas nós percebemos mecanismos que precisam ser melhor conhecidos, desenvolvidos para a gente poder superar. Então, concentrar as coisas apenas nisso pode ser um perigo. E depois, ainda nesse tópico, chama a atenção para o fato de que estar com Jesus, ao mesmo tempo, é também ser enviado em missão. Então, não dá para separar o discípulo do apóstolo. Não dá para separar, como lá na apresentação do batizados e enviados. Não dá para ser apenas batizado e não se importar com o mundo. E ninguém vai conseguir transformar esse mundo se não estiver em comunhão com o Senhor. As duas coisas, elas sempre vão se completar. Depois, o outro tópico, a igreja como comunidade de discípulos missionários de Jesus. Então, a vida eclesial é sempre uma constante interpelação para que as pessoas acolham o Evangelho, vivam esse Evangelho não de maneira isolada. Nessa identidade da igreja, como aquela que faz a função do coração, ao mesmo tempo que recebe o sangue, também envia novamente esse sangue. Então, é Cristo o pulsar disso tudo, né? A nossa comunhão com o Senhor nos coloca em identidade com Ele e qualifica tudo aquilo que a gente faz. Por isso que a igreja é uma comunidade de discípulos missionários. Então, querer apenas ser cristão e não se envolver com o mundo, está faltando uma coisa essencial. Por outro lado, querer se envolver com o mundo, evangelizar, mas não receber a vitalidade de Cristo, é um projeto que não vai dar certo. Onde eu gostaria que a gente parasse um pouco mais e observasse, que são esses 3 últimos tópicos aí do primeiro capítulo. Missão, anúncio que se traduz em palavras e gestos. A forma mais bonita
da vida missionária da nossa comunidade é a própria maneira como ela vive. É esse testemunho de comunhão, é esse testemunho de convivência. Um risco que pode acontecer, por exemplo, é num projeto, num trabalho como esse, a gente planejar atividades, a gente encher a agenda da gente de coisa, e quando a gente está junto, a gente se atropela e bate um no outro. Então, a convivência, o modo como a gente vive em comunidade, é o primeiro elemento que identifica a nossa pertença a Cristo e a nossa missão. A missão da igreja de evangelizar não é apenas uma atividade, mas sua identidade. Isso a gente já comentou. Toda a missão da igreja se configura pela sua fé na Trindade. Então, a Trindade é a grande imagem da missão. O Pai, que no seu amor ama o Filho, o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Então, a igreja, na sua missão, ela é também um espelho da vida trinitária. É cada um na sua diferença. O Pai tem tudo aquilo que é do Filho e do Espírito. É lógico que, de maneira particular, o fato de ser Pai. O Filho tem tudo aquilo que é do Pai e do Espírito, é claro que na sua identidade de Filho. Ao mesmo tempo, diferença e ao mesmo tempo uma vida comum. Como esse paradigma da Trindade é importante para a vida comunitária de nossas paróquias, de todos os nossos grupos. Muitas vezes a gente cai na tentação de achar que se todo mundo for pensar e agir igualzinho a gente, aí tudo dá certo. E a Trindade mostra que é bem diferente. Cada um sendo o que é, agindo do seu próprio modo, sustenta essa comunhão que é a vida divina. Só olhar para a Trindade, repensar a nossa vida de comunidade, a gente já teria aí um caminho interessante para pensar. É comunicação de uma alegria. O Papa Francisco insiste muito nisso, né? Como seria esquisito uma comunidade triste? Como seria esquisito uma reunião de equipe, de pastoral, em que a gente já vai meio marcado pela apreensão ou pela tristeza? Ou pior ainda, que depois da reunião, a gente seja marcado pela apreensão ou pela tristeza. A vida de comunidade, a vida da evangelização, deve ser sempre um testemunho de alegria. Uma alegria que não é alegria superficial, mas é uma alegria que brota do Evangelho. É interessante, ontem, pensando em São Francisco de Assis, ele fala justamente da alegria como uma espécie de atitude diante da vida. Não é só uma emoção, uma sensação. Tem horas que a gente vai passar por situações que a sensação não é agradável, mas você experimenta algo dentro de você que te coloca uma alegria. Não se confundindo com alguma forma de propaganda. Então, essa alegria que brota do Evangelho, ela não é só aquela questão superficial, vamos fazer uma foto todo mundo rindo, que legal que a gente está junto, né? E às vezes a foto não condiz. Você até analisa o sorriso, você vê que tem aqueles sinais, né, do sorriso falso e não do sorriso autêntico. Não é uma alegria como propaganda, é uma alegria como uma experiência profunda da comunhão com o Senhor e com os irmãos. A vivência do amor fraterno é a forma mais transparente do anúncio. E todas as manifestações de amor e solidariedade são o principal sinal de credibilidade de sua missão. Olha como é bonita essa ideia. O amor fraterno e a solidariedade. Nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Os meios, os recursos, as atividades que a gente possa fazer ou dispor são sempre relativos diante da alegria de viver como irmãos, como comunidade fraterna unida no Senhor. Assim como a misericórdia é a marca do agir de Deus, também a misericórdia é essencial à missão da igreja. Aqui se repete a ideia daquela igreja que é samaritana, pensando no bom samaritano. No texto do Evangelho de São Lucas tem um aspecto
bastante curioso. Primeiro, o samaritano, ele jogou nas feridas o óleo e depois o vinho. O procedimento da época, em relação a cuidados, né, dos recursos que eles tinham, era o contrário. Primeiro se jogava o vinho, por causa do teor alcoólico, se entendia que ele servia para limpar ferida. Depois jogava o óleo, que tinha a função ali de acalmar a dor. O samaritano fez diferente. Primeiro ele acalmou a dor. Primeiro ele jogou óleo. Depois ele limpou a ferida. Pensando nessa ação misericordiosa do samaritano, que mostra a própria ação do Senhor, a gente deve se perguntar: quantas vezes as comunidades encontram com situações de pessoas feridas? E antes da gente diminuir a dor, a gente já vai jogando primeiro lá o mertiolate, né? Para causar mais dor ainda e purificar. Então aqui é uma ideia para a gente pensar. Aí o item sobre a cultura urbana como desafio à missão. A gente deveria lembrar que em relação a isso, o próprio Evangelho já enfrentou essa dificuldade. Quando os apóstolos, os primeiros cristãos, saíam da sua região e começaram a ir até outros países. Entravam em outros países com valores diferentes, costumes diferentes, uma língua que não dominavam. Na época não tinha CCAA, CNA, FISC, coisa desse tipo, não é verdade? Então, a igreja já enfrentou isso, de viver um contexto que o próprio contexto, talvez, em algumas coisas, fosse muito desconhecido. Mas a alegria do Evangelho, a coragem que brota da fé, fazia com que essa igreja entrasse naquela cultura e proclamasse o Evangelho na língua daquele povo. Por isso que a gente não deve ter medo do contexto que a gente está. Em todos os contextos, é sempre o Espírito Santo que garante a vida e a ação da igreja. O contexto principal em que hoje a igreja desenvolve sua missão é o cenário urbano. Um ponto importante, tecnologia. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o instrumento de trabalho para o Sínodo dos Jovens e depois a Christus Vivit, o que é interessante que fala ali? Os jovens, principalmente esses jovens de menos de 20 anos, né? Eles já são considerados nativos digitais. Vocês entendem o que significa isso? Muita gente aqui, e eu inclusive, a gente usa a internet como um instrumento. Os jovens, mais jovens, a internet, a tecnologia é o mundo deles. Às vezes a gente observa, por exemplo, algumas coisas, aparece de vez em quando no Facebook, aquele meme que o jovem reclama que ele está com dor de estômago. Aí a mãe dele diz assim: também não sai da internet, né? Então, o que tem a ver a dor de estômago? Bom, pode ser que tenha alguma maneira indireta, né? Não vai adiantar você ficar discutindo o quanto um jovem vai usar a internet e se ele usa muito ou se ele usa pouco, se você viveu sua vida até os 50 anos e nunca tinha ouvido falar em internet e tudo. Porque hoje, o contexto dele é outro. E se a gente não compreende o contexto, a gente vai acusar de falta de vontade, de falta de compromisso, de falta de interesse, ou até de não querer se comprometer, se sacrificar, quando a gente vê esses mesmos jovens com uma cadeia enorme de compromissos, que a gente pode discutir o quanto são válidos ou não, mas eles continuam se envolvendo com as coisas que fazem parte do seu mundo. Se a gente não conhece esse contexto, a gente às vezes acaba até caindo numa certa tranquilidade, de dizer que o mundo não acolhe o Evangelho porque o mundo mudou. Então, esse mundo mudou, a gente deve anunciar o mesmo Evangelho, porém numa linguagem adequada. O relativismo. O relativismo é essa impressão que a gente tem hoje. Vamos discutir qualquer coisa, mas na hora que as nossas ideias não batem, cada um já termina dizendo: mas para mim é assim. Aí resolve tudo, né? Não resolve coisa nenhuma, porque a gente não funciona de maneira relativista.
A gente sempre espera estar sendo envolvido com uma palavra de verdade. A gente sempre espera que aquilo que a gente tem como objetivo, que aquilo que a gente tem como determinação da nossa vida, seja um apoio e não um terreno de areia, e ali a gente vai afundar. O relativismo, ele é um atalho, ele é uma saída curta, mas que não funciona. O ser humano sempre depende de uma verdade. Mas isso daí a gente poderia passar um bom tempo discutindo sobre isso, né? Eu quero ser relativista quando a tua opinião não me interessa, mas na minha vida eu preciso de ter verdades fundamentais. Então, é mais um atalho do que exatamente uma condição do ser humano. Depois, as relações líquidas. Aí a gente tem um mundo também para a gente avaliar. Pensa bem. Eu fui agora na comunidade de São Francisco, que é onde meus pais moram. Quando eu fui para o seminário ainda não tinha aquela comunidade, depois ela foi criada. E assim, você vai celebrar a missa lá, e as pessoas que estão lá me conheceram quando criança. Então, se eu tivesse feito alguma coisa na rua, lá quando eu era criança, o pessoal poderia conhecer meus pais, meus irmãos, e dizer, ó lá, o Cleiton fez isso, né? Isso é um ambiente que não é propriamente urbano ainda, é marcado por aquelas pessoas que, no caso ali, vieram de várias regiões do interior de São Paulo, do Nordeste, para viver, mas tinha uma experiência de comunidade, de campo, de certa maneira. Hoje, uma criança andando pela rua, um adolescente, ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem são seus pais. Então, a primeira coisa dessas relações líquidas é a gente não ter nenhuma identidade. Todo mundo é anônimo. Por falta dessas relações e de até ser chamado à responsabilidade, porque o seu nome representa a sua família, o seu nome está associado ao seu pai e à sua mãe, todo mundo fica desvinculado. Por isso, reações, às vezes, de violência, o chamado bullying, todas essas coisas, elas podem ter a ver com essa dificuldade das relações elas não serem mais algo que seja profundo. A pessoa ela não é conhecida, ela é um número entre outros. Além disso, nas relações líquidas, é um paradigma hoje que a gente tem para tudo que a gente vive. Por exemplo, você vai comprar um bolo, você espera que ele tenha uma etiqueta que diz quando esse bolo não deve mais ser consumido. Ele vai durar 5 dias. Você compra, sei lá, uma mortadela, você tem ideia de que ela tem um prazo de validade. Você inicia um contrato, ele tem as condições em que esse contrato ele pode ser desfeito. Todas as coisas hoje que compõem o horizonte da nossa vida, da nossa rotina, elas têm que ter prazo de validade. E os relacionamentos? As amizades, o amor entre o homem e a mulher, o casamento, o matrimônio, como é que isso tudo fica afetado? Quem teve a oportunidade de ler alguma coisa daquele sociólogo Zygmunt Bauman, e que ele denuncia a sociedade líquida, não é que ele propõe a sociedade líquida, mesmo ele falando de relacionamentos líquidos, ele foi casado com a sua esposa durante mais de 50 anos. Então ele identificava as relações líquidas, ele não estava propondo. Mas é essa dificuldade que as pessoas hoje, elas têm de criar vínculo. Um vínculo estabelece compromisso, um vínculo estabelece obrigações. Depois, o problema da indiferença. Não pensem que a indiferença, ela seja uma questão de maldade. A indiferença, às vezes, ela é um recurso que a gente tem. Pensa da seguinte maneira, hoje, uma pessoa recebe alguém na porta, no seu portão, e o fulano pede um copo d'água. Todo mundo não pensa 2 vezes na hora de levar esse copo d'água? Se a pessoa não corre o risco lá do fulano segurar pela mão, querer entrar dentro do portão e tudo mais. Quantos casos a gente viu de pessoas com boa vontade, que parando para fazer alguma caridade, ou parou o carro para atender uma pessoa que parecia que estava machucada, tinha sido atropelada, alguém que parou na rua para atender alguém que parecia que estava sofrendo um ataque, alguma coisa, foi depois assaltada. Então, não vamos pensar em indiferença apenas como aquele ramo do egoísmo, mas ela pode ser, de uma certa maneira, uma forma de prudência. Agora, como é que a gente olha o fenômeno da indiferença nos dias de hoje? Antes, você sentia a falta de algum vizinho, a lá, a comadre ia conversar com a comadre para saber o que aconteceu.
Vai hoje perguntar no seu vizinho por que a casa dele ficou tanto tempo em silêncio, que ele vai dizer que é da sua conta. Compreende? Ao mesmo tempo que todo mundo quer ser observado, conhecido, que a sua falta tenha sido percebida, se as pessoas começam a fazer muita pergunta, você está sendo xereta. Não é isso? Porém, esse é um elemento, uma marca do contexto no qual a gente vive. Como é que a gente reorganiza essas coisas? A cultura urbana é o principal desafio à missão da igreja, ainda que de cidade para cidade haja diferenças muito grandes. O discípulo missionário encontra no cenário urbano inúmeros desafios de ordem social, econômica e ambiental. A evangelização na vida urbana não é um processo de apenas pregar a multidões, mas atingir e modificar os critérios e valores da cultura urbana já mencionados. Aqui é o grande tema. Dentro de uma cidade grande, a gente tem multidões. Juntar as multidões pode ser um elemento de evangelização. Porém, o critério de observação é o quanto esse processo ele altera a maneira das pessoas enxergarem as coisas. A gente brinca, às vezes, quando faz encontro com os jovens do Crisma, os jovens mais adultos, o mesmo jovem que na nossa comunidade levanta e oferece o seu lugar para a senhorinha do apostolado da oração, é aquele que lá, agora não tem mais a baldeação em Guaianazes, mas dava cotovelada na primeira que tivesse para ele conseguir entrar no trem. São as mesmas pessoas, né? E o que faz? Que quando a gente está no ambiente, a gente tem um comportamento e no outro o nosso comportamento se modifique tanto. Compreender a cultura urbana é fundamental para o discípulo missionário, é fundamental para que o discípulo missionário consiga cumprir sua missão evangelizadora. Então, sobre o tema de cultura contemporânea, cultura urbana, a gente tem que buscar conhecer as coisas, ver como a cabeça hoje das pessoas estão funcionando, as alterações que têm acontecido. Eu acho que eu estou dentro do tempo ainda, né? Uns 5 minutos, né? Isso. Depois, comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano. Aqui eu acredito que a gente pode ir até mais rápido para poder dar uma introdução às ideias a serem refletidas nas perguntas, mas diante de todo esse contexto urbano, que a gente sente uma espécie de despersonalização. Eu sinto muitas vezes que eu sou tratado como um entre outros, como somente mais um, como um número. Como é que a gente pode se sentir mais acolhido como pessoa? Isso é um ponto que a gente tem que observar. Dentro da nossa pequena comunidade, do nosso grupo, lá de pastoral, de atividade, como a gente ajuda o outro a se sentir amado, respeitado como pessoa, não só como mais um que enche o volume da nossa atividade. Esse é o ponto. E aí, se menciona, porque é uma citação que tem a ver bastante com o Papa Francisco, da comunidade como ambiente humano de proximidade e confiança. Olha, proximidade não é só uma questão de geografia, proximidade é uma questão de sentido, de valor da outra pessoa. Hoje tem um fenômeno que acontece, dos adolescentes irem visitar os avós, e assim que chegam, eles não vão dizer, benção avó, benção avô. Eles vão dizer, o Wi-Fi está ligado? Né? Pelo menos eu vejo isso dos meus sobrinhos. E os que já aprenderam a ligar o Wi-Fi, já nem vão falar nada com a avó ou com o vô. Já vão direto ligar. Então, eu posso ter uma proximidade geográfica e depois com uma distância de atenção que pode ser simbolizada pelo celular. Ou pode acontecer o contrário. A nossa convivência é tão ruim que o único espaço que eu tenho de tranquilidade é o meu celular. Vale a pena, não os mais muito novos, né? Mas os adultos, por exemplo, tem esse vídeo no YouTube, que é O Quarto, a Sala do Suicídio. É um filme polonês sobre suicídio de jovens. É terrível de assistir, porque ele é muito pesado, é mais indicado para pessoas mais adultas, mas a gente às vezes acusa que aquele que está do nosso lado não está dando atenção para a gente. E está lá, enfiado no celular. Mas a gente não se pergunta que tipo de relacionamento a gente estabelece que o celular se tornou até mais interessante. Então,
Então eu posso dizer, num certo sentido, que o celular me distancia, mas às vezes ele pode ser também uma forma de fuga. E esse livro mostra alguns elementos aí muito interessantes para a gente refletir. Então, as nossas comunidades como lugar de proximidade, em que a gente consegue conversar com o outro, ouvir o outro, compreender os problemas do outro, e também de confiança. Eu vou encerrando aqui com essa pergunta: a quem se deve evangelizar? E aí vocês viram que no resumo tem 3 direções importantes. E agora, apenas fazendo um pouco a passagem para as perguntas. Nosso anúncio do Evangelho tem levado as pessoas ao encontro pessoal com Cristo? Encontro pessoal é encontro da pessoa por inteiro, que toca a sua questão física, o seu corpo, os seus valores, os seus sentimentos, a sua memória, as suas expectativas, o seu projeto, é tudo da pessoa. Não é só um reforço psicológico positivo que eleva uma carga da pessoa ali de ânimo, de entusiasmo, e que não dura 10 dias, porque 10 dias depois você tem que dar uma nova carga. Isso é adicção, é droga. Droga funciona assim. Evangelização não. Então, o encontro pessoal com Cristo não é só um encontro emotivo com Cristo. Depois o segundo, nossa evangelização tem levado as pessoas à conversão. E veja, conversão não é mudar o endereço de igreja. Antes eu ia para uma igreja católica, agora estou indo para uma igreja evangélica, né? Não. Conversão é mudança de mentalidade, de escolhas, de valores, de reorganização e reinterpretação da própria vida. A se tornarem discípulas de Jesus na igreja e no mundo? Então são essas 2 perguntas que permanecem aí. Obrigado pela atenção.